Então, gente, a gente vai falar um pouco sobre eixos, né? Que são a interpretação eletrocardiográficas e as análises vetoriais. Quando a gente fala desse princípio da análise vetorial dos eletrocardiogramas, a gente está falando principalmente do sentido desse impulso elétrico, porque esse sentido do impulso elétrico vão dar para a gente referenciais, e esses referenciais são medidos em vetores, e esses vetores são dados para a gente em graus, tá? E é isso que a gente vai tentar colocar. Olha essa imagem aí da esquerda. A gente consegue ver um coração, né? E a gente consegue ver todo o sistema de condução, que é desde o nodo sinusal, lá na sua porção superior e direita, nó do ato ventricular, feixes de Is e fibras de Purkinje na região do ápice. Então, a gente tem o trajeto desse impulso elétrico, que é de cima para baixo, de direita para esquerda e de trás para frente, tá? E lembra que D2 segue mais ou menos o sentido do impulso, porque D2 não é assim, daqui para cá? Então, D2 segue mais ou menos o sentido do impulso. É por isso que D2 é bem fidedigno ao que o coração está falando. Por isso que ela é a derivação que tem um padrão mais correto, mais positivo. A derivação que a gente usa como padrão para a gente analisar, bater o olho primeiro no nosso eletrocardiograma. E essa direção dos vetores vai ser definida em graus, como eu falei para vocês, tá? Em graus. Aqui a gente tem como se fosse uma rosa dos ventos, tá? Dentro de um coração. Aqui embaixo, do lado direito, do lado esquerdo, desculpa, o que é que a gente vai ter? Uma projeção de como fosse o nosso triângulo de Einthoven, que é isso que a gente desenhou aqui, não é? Mas só que nosso triângulo de Einthoven, o que é que ele fala para a gente? Triângulo de Einthoven. São diferença de potenciais dos braços das pernas e diferença de potenciais do coração para fora do corpo, né? Que são as derivações unipolares. As bipolares estão olhando de fora do coração para dentro. As unipolares estão olhando de dentro do coração mesmo para fora. Então, para que, se eu quero analisar o meu coração, eu vou ficar olhando de fora? Eu tenho que olhar de dentro. Então, o que é que eu posso fazer? Que é uma análise vetorial. Eu posso colocar essas derivações que são bipolares, colocar dentro do coração, seguindo o sentido da seta dela. Ó, D1 é diferença de potencial do braço direito para o braço esquerdo. Então, a seta é voltada para o braço esquerdo. D2, diferença de potencial do braço direito para a perna esquerda. Então, seta voltada para a perna esquerda. E D3, diferença de potencial da perna esquerda do braço esquerdo para a perna esquerda. Então, seta voltada para a perna esquerda também, tá? Só que de lados opostos. Então, a gente vai colocar essas setas dentro do coração, que é essa região central do meu triângulo invertido, que é o que foi feito aqui na imagem superior, tá? E aí a gente vai ter a direção desses vetores definida em graus, certo? E o que é que a gente pode fazer? Vamos lá. A gente vai voltar aqui para o nosso desenho, tá? Vamos lá, voltar para o nosso desenho. Deixa eu ver aqui a imagem que fica melhor para vocês. A gente vai fazer o nosso coração, vamos desenhar o nosso coração, tá? Fazer uma projeção aqui do nosso coração. Tá? Isso aqui é uma projeção do nosso coração. Todos conseguiram ver aí, né? Projeção do nosso coração aqui, certo? Então, aqui eu tenho átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Eu sei que o sentido do impulso elétrico no meu coração é de direita para esquerda, de cima para baixo, de trás para frente. Então, o sentido do meu impulso elétrico está mais ou menos nessa direção. Sentido do impulso elétrico, tá? O sentido do impulso elétrico está mais ou menos nessa direção, tá? E o que é que eu vou fazer?
eu vou trazer essas derivações que eu tenho, que eu desenhei aqui no quadro para vocês, que é D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, que são derivações bipolares e unipolares. Eu vou trazer elas para dentro do coração. AVL, AVR e AVF já está dentro do coração, não é? Já está para a gente, porque é um olhar de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Então, eu vou usar como uma região central do meu coração, como meu parâmetro de base, e eu vou colocar do centro para o braço esquerdo, do centro para o braço direito, do centro para a perna esquerda. Então, o que é que eu vou ter aqui? Do centro para o braço esquerdo, eu vou ter A, V, L. Vou tirar aqui. Tá? Aí, o que é que eu vou ter? Do centro para meu braço direito, eu vou ter A, V, R. E do centro para minha perna esquerda, o que é que eu vou ter aqui? A, V, F. A, V, F. Mas só que o meu triângulo de Eitover era formado por D1, D2 e D3, que eram as diferenças de potenciais que a gente tinha entre os braços e as pernas, que era um olhar de fora do coração. Mas só que era formado dessa forma aqui, ó. Então era D1, D2 e D3, não é? Tá, tranquilo, beleza. D1, D2 e D3. D1, D2 e D3. Diferença de potencial do braço direito para o braço esquerdo. Do braço direito para a perna esquerda. Do braço esquerdo para a perna esquerda. Então, D1, D2, D3. E as setas são alocadas de acordo com essa diferença de potencial, certo? Então, o que é que eu vou fazer? De acordo com minha seta, que está aqui, de acordo com a minha seta, olha a seta, de acordo com a minha seta, eu vou colocar dentro do coração. Porque não faz sentido eu olhar meu coração de fora. Eu tenho que olhar de dentro. E é dessa forma que a gente vai fazer análise vetorial, que é o momento que a gente vai ver esse termo em graus, beleza? Então a gente vai de acordo com a seta. A seta de D1 é de direita para esquerda, não é? Então eu vou colocar aqui, o ponto de referência é o centro do coração, né? Então, ó, de direita para esquerda. Aí eu tenho D1. Aí eu vou pegar e colocar D2, que é do braço direito para a perna esquerda. Então, é de direita para esquerda, só que de cima para baixo. Então, eu vou pegar e vou colocar aqui, o ponto de referência, o centro do coração. Olha a seta. Vou seguir o sentido da seta, tá? D2. Estou seguindo só o sentido da seta. E D3. D3 vai ser a diferença de potencial do meu braço esquerdo para minha perna esquerda. Então, a seta é de esquerda para direita, de cima para baixo. Eu só vou colocar, como usando o meu ponto referencial, ó, coloquei a seta do jeito que ele é. Então, é D3. E assim eu tenho a minha rosa dos ventos. Olha se não é a minha rosa dos ventos aqui. Correto? Aí em cima? Só que eu estou botando para vocês como um ponto de referencial o coração, para vocês se identificarem. E a partir disso aqui, essa coisa simples aqui, que eu só coloquei seta, eu consigo dizer até parede de acometimento, sabia? Até parede de acometimento. Ah, o paciente está com acometimento na parede inferior. Por causa disso aqui. E segue isso aqui. Quem vocês acham que é parede inferior aqui? Ó, parede superior, parede inferior. O que seria parede inferior? Ó, Tá vendo como é prático? Se a gente coloca no desenho esses eixos, essa análise vetorial, fica muito mais fácil da gente entender. Então, isso que eu mostrei para vocês aqui, ó, no slide, cadê? O que eu mostrei para vocês no slide é isso aqui que eu fiz. Só que eu tô tentando que faça sentido para vocês a colocação
dessas setas para formar esses vetores em graus, certo? Para não ficar jogado, para vocês entenderem. Beleza? Então, o que é que a gente vai ter aqui, ó? A imagem que está no slide é a imagem que o livro usa, que é uma imagem que mostra essa rosa dos ventos, orientada de acordo com graus nos eixos do coração. E é isso que a gente fez. Então, aqui, o que é que a gente tem? A gente tem, ó, aqui, AVR, AVL, AVF, D1, D2 e D3. Tudo de acordo com as setas, a orientação das nossas setas, que a gente aprendeu lá no triângulo de Einthoven e depois nas derivações unipolares dentro do triângulo de Einthoven. Só que aqui, a nossa base de referência está sendo o coração, para a gente poder estudar o coração em si. Então, o que é que essa análise vetorial fala para a gente? Essa análise vetorial fala para a gente que, cortando o coração, um vetor que corta o coração de direita para a esquerda, dá para a gente 0 graus. Isso aqui é 0 graus. Dá para a gente que é 0 graus. Tá? O que é que fala também? O vetor médio, que é o vetor que segue o sentido do impulso elétrico do coração. O vermelho aqui que eu desenhei para vocês é o impulso elétrico, né? Aquele impulso que sai lá do nó sinusal, vai para o nó lateroventricular, feixe de His, fibra de Purkinje. Isso aqui é o vetor médio. E é falado pelo Gaito que esse vetor médio ele tem 59 graus. Tem 59 graus. E que D2, essa região de D2 aqui, a seta de D2, tem um eixo de 60 graus. Diferença bem pequena, né? Em relação ao nosso vetor médio. Nosso vetor médio é o sentido do impulso. V2 está passando bem colado ao sentido do impulso. Quase igual, né? Quase igual. Diferença de 1 grau só. Então, por isso que D2 é tão fidedigno. Porque D2 segue o sentido do impulso elétrico do nosso coração. Por isso que D2 é um parâmetro bem específico para a gente, para analisar o eletrocardiograma, tá? D2 é um parâmetro bem específico por esse motivo. Então, assim, só para vocês pensarem aí de casa, se eu estou próximo do meu vetor médio, do meu sentido do impulso elétrico, minha derivação é positiva ou negativa? Eu estou próximo do sentido do impulso elétrico. É positivo ou negativo? Podem responder. Chutem, se for o caso. É positivo ou negativo? Negativo. Não, não é negativo. Olha, positivo. Teve gente que falou aí, positivo. Por quê? Ó, vamos parar para pensar. Sentido do impulso elétrico. Tudo que está no sentido do impulso elétrico, que está indo para o sentido do impulso elétrico, é positivo. Aqui, o impulso elétrico está aqui em cima, na base? Não, não é? Por isso que essa região da base ela é mais negativa. É por isso que é falado que V1 e V2 são derivações que estão mais nessa região da base do coração, são derivações que são para baixo, são negativas. Porque essa região aqui é eletronegativa. Agora, essa região aqui, ó, inferior, do ápice do coração, é mais positiva, eletropositiva, porque é onde a gente tem maior frequência de despolarização, por causa dos nossos ventrículos, para enviar sangue para a nossa aorta, do nosso tronco pulmonar, fazer muita força, despolarização muito intensa. Então, essa região é onde está o sentido do impulso elétrico. Ó, sentido do impulso elétrico. O impulso elétrico é o vermelhinho, a seta vermelha. Sentido do impulso elétrico. Está indo para essa região do ápice do coração. Então, tudo que se aproxima, que está próximo, que está perto do sentido do impulso elétrico, é positivo. Tudo que se distancia do sentido do impulso elétrico é negativo. Então, vamos ir lá, novamente. Vamos perguntar.
Tá. Então, tudo que se aproxima do sentido do impulso elétrico é positivo. Tudo que se distancia do sentido do impulso elétrico é negativo, né? Então, o que é que a gente tem? D2. Isso a gente nem entrou nesse assunto, nessa questão, mas só para vocês terem a noção. D2 está próximo ou longe do sentido do impulso? Então, D2 é positivo ou negativo? Exatamente. AVF está longe ou próximo? Próximo. É positivo, mas não é um positivo que nem D2, né? Exatamente. Essa é a linha de raciocínio. Agora vamos lá. AVR está próximo ou longe? Então é positivo ou negativo? Negativo. AVL está próximo ou longe? Então o quê? Negativo. É assim, é simplesmente isso. Esses eixos, essa rosa dos ventos, só serve para vocês identificarem o que é positivo e o que é negativo, de acordo com esses graus. Esses graus que são colocados para confundir a cabeça de vocês. Mas se, por exemplo, na hora da prova, vocês pegam um cantinho da prova e fazem um desenho desse aqui, não tem como vocês errarem, não tem como o professor botar vocês para cair em pegadinha. Porque fica óbvio, se eu levo como um parâmetro isso aqui, entende? É isso que eu quero que vocês peguem. Por exemplo, aqui na análise dos vetores de graus, o que é falado? Ele coloca que 0 graus é D1, 59 graus é o vetor médio, que é o impulso elétrico, 60 graus é D2, não é? Aí ele coloca que 90 graus é a VF, 90 graus, e que 120 graus é D3. 120 graus é D3. Aí, 150 graus, aqui, 150 graus, menos 150 graus, né? É a VR, e a VL é menos 30 graus. Então, o que é que a gente tem a partir disso aqui? Os graus são para confundir a gente. Essa região superior é região que é mais eletronegativa. Região inferior é mais eletropositiva, certo? Então, tudo, para vocês não errarem na prova, vocês vão fazer esse desenho e sempre lembrar disso. Tudo que se aproxima do sentido do impulso elétrico é positivo, são derivações positivas. Derivações que se distanciam do sentido do impulso elétrico muito são negativas. E elas vão negativando aos poucos, não é do nada. Por exemplo, D1 não está tão próximo do sentido do impulso elétrico, mas também não está tão distante. D1 é positivo, só que é um positivo pequeno. A VF está mais próximo que D1, mas não é um positivo tão grande. É maior que D1, mas não é tão grande. D2 é super positivo, porque D2 está praticamente do lado, no mesmo sentido. Aí quando a gente vem para D3, D3 é uma derivação que é positiva ou negativa? É positiva ainda, só que é um positivo muito pequeno, porque já está querendo negativar. Se ela fosse um pouquinho mais aqui para cima, seria negativa. Entende? Ela está querendo negativar. Até o momento que chegou a VR negativo, super negativo a VR. A VL negativo também, porque está contrário ao sentido do impulso elétrico. E é isso que vocês têm que tomar como base. Não fica tentando gravar nessa imagem da rosa dos ventos que o Guyton traz, os graus. Não fica querendo gravar os graus, porque os graus vai confundir. O único grau que eu falo para vocês, para a prova, que é bom vocês gravarem, é em relação ao vetor médio. O vetor médio é esse vetor, que é o impulso elétrico, que é 59 graus. Esse é o único que é bom vocês gravarem, porque pode ser que o professor peça, tá? A única coisa. De resto, leve como um parâmetro isso, o sentido do impulso elétrico. Faça o desenho. Faça o desenho feio. Não quer fazer esse coração com cavidades? Faz o coração assim, ó. Divide ele em 4 partes e acabou. Aí bota impulso
centro, D1, coloca D2, D3, AVF, AVL, AVR. Pronto. Mas do jeito que você entenda. O importante é que você entenda na hora da sua prova. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Pode falar. Então, fechou. Vamos lá. Então, ó, nessa imagem aqui, a direção do vetor é definida em termos de graus. A gente viu isso aqui agora no quadro. E a gente tem essa rosa dos ventos aqui do lado com esse vetor P, que é o vetor médio, que é o mesmo que eu coloquei em vermelhinho, que é no sentido do impulso elétrico. Só que aqui é uma rosa dos ventos crua, que ele não botou coração, não botou ponto de referência nenhuma, justamente para sua cabeça bugar, né? Então, é isso que a gente não quer. Então, por isso que a gente coloca meio que uma imagem mais bagunçada, né? Porque é dentro do coração, só que faz sentido. Faz sentido a gente olhar dessa forma, certo? Então, aqui nas rosas dos ventos e os nossos, em termos de graus, a gente tem ela aqui. Aí, o que é que você pode fazer? Você pode simplesmente pegar e colocar o seu coração aqui no meio para você definir todas as estruturas. Olha aqui, nessa rosa dos ventos. Nessa de cá não falava para a gente, né? Mas nessa aqui, o que é que mostra para a gente? Ó, D2, 60 graus. Logo aqui do lado de D2, passa o vetor médio, que é no sentido do impulso elétrico. O vetor médio, ele tem o vetor médio ele tem 59 graus, tá? Aí o que é que fala aqui, quando a gente está falando em relação ao eixo para cada derivação? A derivação 1 é registrada por dois eletrodos que ficam exatamente na direção horizontal. Ó, direção horizontal. Com o eletrodo positivo na esquerda e o eletrodo da derivação 1 é de 0 graus. Horizontal, 0 graus. E é sempre colocado essa definição desses eixos em graus de acordo com o sentido horário. Então, a linha horizontal é D1, que é 0 graus. E é tudo de acordo com o sentido horário. 60, 90, 120, de acordo com em sentido horário. Derivação 2, D2, né? Os eletrodos são colocados no braço direito e na perna, né? Aquilo tudo que a gente já viu, diferença de potencial do braço direito à perna esquerda. Portanto, a direção dessa derivação fica em torno de 60 graus. Ó, se a derivação dela, se a direção dela, dessa derivação, ela é de direita para a esquerda, de cima para baixo, quando a gente coloca dentro da rosa dos ventos, usando como ponto de referência essa parte central, que seria o centro do nosso coração, vai dar em torno de 60 graus. Isso aí são ângulos, né, que são medidos de formas específicas, não é medido pela gente do nada, não tem um jeitinho para a gente medir isso aqui normal, tá? Isso é tudo dado para vocês. A derivação D3 tem eixo de cerca de 120, tá? E os eletrodos são colocados no braço esquerdo e na perna esquerda, assim como a gente viu desde lá do início. E as derivações AVR, AVF e AVL são derivações que vão ter esses eixos em 210 ou menos 50, menos 150 graus, tá? A VR pode ser em 210 graus, vocês acharem, ou vocês podem achar também falando que a VR é menos 150 graus, que é a projeção negativa de AVR. A VF é quase ao lado de D2 e é 90 graus. E a VL é menos 30 graus. Então, dessas derivações unipolares, o que é que a gente tem? Que a gente tem duas negativas, que é a VR e a VL, e uma positiva, que é a VF. E aqui a gente tem o sentido dos vetores de despolarização dos nossos ventrículos no complexo QRS. É a velocidade que eles se propagam, né, em toda a despolarização ventricular, né, começando lá desde a sua despolarização inicial, 0,01 segundo, depois
aí vai de acordo com as figuras. 0,02 na figura A, 0,035 na figura B, 0,05 na figura C, 0, e depois da despolarização dos ventrículos se completou na figura D. Figura D mostra para a gente depois que terminou essa despolarização já, né? Então, essa despolarização vai até a figura C, que é 0,5 segundos. E a E, que é a última, que é 0,06 segundos depois, que é o final de toda essa contração ventricular. Mas isso aqui não acho difícil ser perguntado. Não creio nem que ele focou nisso em sala de aula, porque não é um ponto tão importante na fisiologia para vocês, tá? O eletrocardiograma durante a repolarização da sua onda T. Depois do músculo ventricular ter sido despolarizado, a repolarização começa cerca de 0,15 segundo após e continua até se completar em aproximadamente 0,35 segundos. Essa repolarização causa a onda T no eletrocardiograma normal, tá? Nosso eletrocardiograma normal. E o que é que a gente tem lá dos conceitos do início? Que depois que se inicia uma despolarização ventricular, que é ali na onda Q, até que ocorra a repolarização ventricular, que é a onda T, o início da onda T, a gente tem cerca de 0,20 segundos. Se a gente quer ver um intervalo QT, que é o intervalo entre o início da despolarização do ventrículo e final da repolarização do ventrículo, aí a gente tem 0,35 segundos, que é o total de tudo, né? De todo o processo de despolarização e repolarização ventricular dura 0,35 segundos. A onda T, só a onda T, desde o início da despolarização, início da sua repolarização até o final da sua repolarização, só ela, aquela pequenininha, ela tem cerca de 0,15 segundos. Então, isso são pontos que é bom vocês anotarem, vocês relerem os slides depois que eu vou mandar para vocês, porque são pontos importantes, né? A duração da onda T, 0,15 segundos. Duração do intervalo QT, que é do início da despolarização do ventrículo ao final da repolarização do ventrículo, 0,35 segundos. Do início da despolarização do ventrículo até o início da repolarização do ventrículo, 0,20 segundos. E aqui mostrando a despolarização dos nossos átrios, como acontece, começa através do nodo sinusal. O nodo sinusal tem que ser estimulado, né, através de um impulso nervoso que vem de um neurônio motor, para poder se espalhar por todo o músculo atrial e assim acontecer a despolarização do nosso átrio, né? E a despolarização do nosso átrio é seguida de uma repolarização atrial, que essa repolarização atrial acontece 0,15 segundos após o final da despolarização dos átrios. E coincide com o complexo QRS, é por isso que a gente não vê. Aqui, a gente, nessas ondas D1, D2 e D3, a gente consegue ver uma projeção de como seria a repolarização dos nossos átrios. E aqui na frente estaria passando o complexo QRS, por isso que a gente não vê. E ela, como é uma repolarização menos efetiva, né? Ela é bem fraquinha, ela gera uma onda de deflexão, não é uma onda como a T ventricular, que é para cima. Ela é deflexionada, né? É uma onda de deflexão, então ela é invertida, tá? Aqui foi o que eu falei para vocês e que o que vocês têm que lembrar é o segmento PR, né? Que é aquilo que eu falei de diferença para vocês. Segmento PR. O segmento PR, ele tem a duração de 0,15 segundos, que é essa região entre a despolarização, final da despolarização atrial e início da repolarização atrial. Que o eixo elétrico médio do QRS ventricular, né? Aqui a gente está falando do QRS ventricular, né? Se a gente está falando de um complexo QRS, a gente sempre está falando de ventrículo. E aqui o eixo elétrico médio dele, desde o início da sua despolarização, que sempre é bem rápida e tem uma voltagem muito alta, por isso que gera ondas
muito elevadas por causa da sua voltagem. E a gente vê que sempre D2, a derivação D2, que é a derivação que está mais próxima do sentido do impulso elétrico, daquele vetor médio de 59 graus, é a mais elevada. Aqui tem a maior voltagem, porque ela está exatamente no sentido do impulso elétrico, tá? O eixo elétrico médio, que é o nosso vetor médio dos ventrículos normais, é de 59 graus. Então, isso aqui é bom vocês levarem, porque se for para perguntar algo desse capítulo, eu creio que ele focaria, os professores de vocês focariam nessas questões relacionadas a esse eixo médio, né? Que é esse vetor médio, que é de 59 graus, tá? E terminamos